Querido, nós estamos há 43 dias do ano acabar. Uau, apóstola, já estou pensando, né, no final do ano, já estou pensando no ano que vem, minha cabeça já está no ano que vem. Eu creio que em 43 dias muitas coisas podem acontecer na sua vida. Nós estamos na última campanha, temos a conferência aqui com o Todd White, temos tantas coisas acontecendo, temos domingos aí poderosos, que são palavras ministradas, possibilidades, cada um dos dias, cada um desses próximos 43 dias, é uma possibilidade. A cada manhã, quando você acorda, é uma possibilidade de Deus para milagres na sua vida, para o impossível acontecer, para que de fato o ano do extraordinário, ele se conclua na sua vida, que você termine esse ano declarando: este ano foi de fato o ano do mover de Deus sobre a minha vida. Então eu creio na ação de Deus em cada um dos próximos 43 dias de 2017, o ano do extraordinário. Mas também eu sei que nós somos contagiados pela expectativa de como será o próximo ano. Quem já gerou alguma coisinha aí no seu coração para 2018? Quem já separou o seu caderno de sonhos? Pelo menos para começar a gerá-lo. Essa semana, o Joel viajou na segunda-feira, e aí as manhãs ficaram um pouquinho mais leves. Aí eu falei: essa semana eu separei algumas coisas, separei algumas coisas ali, um cantinho, e disse: essa semana eu quero, nos próximos dias, me dedicar a 2018. O que Deus vai fazer, um planejamento para a nossa rede de mulheres, algumas datazinhas, alguns temas, e principalmente algumas coisas pessoais, familiares, domésticas. Fazer mesmo já um planejamento para o próximo ano, começar a gerar expectativa para 2018. Muita gente deixa isso para fazer no dia 31 de dezembro. Entre assados, entre visita em casa, entre tanta correria, você corre ali e fica pensando no seu ano que vai começar. Mas essa é uma época, e eu penso que nessa manhã, eu quero falar com você sobre algumas decisões poderosas que você pode tomar para que você tenha uma vida extraordinária, não somente no ano do extraordinário, mas para que o próximo ano seu seja a continuidade desse extraordinário de Deus. E eu creio mesmo de que escolhas e decisões, elas determinam nossa vida e o nosso destino. Não fique esperando que alguém escolha por você, que alguém decida por você. Você está aqui na casa do Senhor hoje para receber palavra de Deus, para tomar decisões significativas, importantes na sua vida. Se você não toma decisão, alguém vai tomar por você. Se você não faz escolhas, alguém vai escolher por você. E quando alguém escolhe por você, você se torna refém daquela pessoa. Quando você permite que outra força, outra coisa, outra pessoa, uma necessidade, uma circunstância, faça uma escolha por você, você se torna refém daquela circunstância. Você se torna refém daquela pessoa, refém daquela situação. Então essa é uma época onde nós começamos a fazer planos, onde nós começamos a fazer projetos, onde a gente traz ali o caderno de sonhos desse ano, compra um novo para você começar a escrever algumas coisas que você quer realizar. Você avalia aquilo que não deu certo. Esse é um momento oportuno. Digam: momento oportuno. Todos digam, por favor: momento oportuno. Então, momento oportuno significa a oportunidade, não deixe ela passar. Tome essa oportunidade agora. Não espere chegar janeiro, férias, depois carnaval, depois as aulas começarem, as coisas começarem. E lá para março. O ano passou assim, rapidinho. Não, o ano não passou rapidinho. O ano teve 365 dias, cada dia teve 24 horas. Quer dizer, nada mudou. A não ser que você ficou em coma numa UTI por um tempo. Aí tudo bem, você não viu o tempo passar. Mas fora isso, todas as manhãs você acorda e você tem 24 horas para realizar. Nada nos foi roubado. Nós é que nos permitimos gastar tempo com aquilo que não traz nenhuma transformação na nossa vida, nenhuma mudança.
nenhuma prosperidade sobre nós. Então, esse é o tempo oportuno para que você possa avaliar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, os erros cometidos. Não espere o outro dizer para você o que você errou. É tão difícil quando alguém nos critica ou quando alguém aponta aquilo que não deu certo na nossa vida. Então, não espere alguém chegar para você e falar os erros que você cometeu em 2017. Mas você gaste um tempo, tenha esse momento com o Senhor, com você, com a sua história, com os resultados, com as suas conquistas, com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, avaliando os seus erros, os sonhos que não foram realizados, as escolhas acertadas e até mesmo aquelas que não foram as melhores escolhas. Os últimos dias do ano devem ser para avaliar, sonhar, planejar, decidir, agradecer e celebrar. Diga comigo: avaliar, sonhar, planejar, decidir, agradecer e celebrar. É tão importante quando você põe propósito nos seus dias. É tão importante quando você põe um propósito nesses últimos dias do seu ano. E não apenas comer, comprar, dormir, presentear, gastar, reclamar, visitar, viajar. Coloque um propósito. Porque essas coisas, esses propósitos que nós falamos, avaliar, sonhar, planejar, decidir, isso não passa. Isso permanece. Agora, talvez as outras coisas, sim. Gastar, comprar, cortar cabelo, viajar, comprar uma coisa nova. Enfim, essas coisas elas são passageiras. Você pode fazer agora, você pode fazer daqui a pouco. O supermercado vai estar lá para você fazer a compra no dia certo. Então, existem coisas que são passageiras e é muito mais fácil a gente gastar com o passageiro do que com aquilo que permanece. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 32, versículo 8. O nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza perseverará. O nobre projeta coisas nobres. Quantos nobres temos aqui? Amém? Agora, aquele que fica esperando dar certo, aquele que muitas vezes anda no impulso, querido, fica dependendo da circunstância, fica dependendo do vento. Às vezes a mediocridade é resultado da falta de planejamento. Às vezes a mediocridade não é resultado de uma incapacidade, de falta de oportunidade, de falta de recursos. A gente às vezes reclama, né? Eu estou vivendo essa vida medíocre. Eu só tenho isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não tive oportunidade. Porque eu não tenho recursos. Não! Às vezes é porque nós não planejamos debaixo do recurso que temos. A nossa vida é constituída de estações, de etapas, ciclos. E quando nós não consideramos os ciclos e as estações, nós ficamos sujeitos ao curso da natureza. Por exemplo, existe uma estação que é para semeadura. Se não semear, se não lançar semente naquela estação, não adianta você achar que vai vir um passarinho e vai semear, porque na estação da colheita não vai ter o que colher. Não adianta você pensar, se você não rega a planta, não adianta você pensar que na estação que ela deve ser colhida, você vai colher abundantemente. Nós vivemos em ciclos, nós vivemos em etapas. Tem muita gente, nós temos uma fase da vida onde nós somos altamente produtivos. E tem outra fase da vida que a gente quer desfrutar daquilo que nós produzimos. Independente de idade, independente de aposentadoria, independente de saúde, independente de qualquer coisa. É um curso natural. Há tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes, quando nós começamos a exercer algo fora da nossa estação, dá uma exaustão. Às vezes você está cansado porque você está na etapa errada, na fase errada. Eu tive filhos numa fase da minha vida. Depois, quando eu pensei, agora eu estou pronto para ser avó, eu comecei a ter filho de novo.
E aí, às vezes, as crianças lá em casa falam para mim, mãe, arruma outro bebê. Eu falo, gente, possível, agora vocês que vão casar, eu quero ser vó, eu quero curtir, não quero para passar a noite cuidando de criança, trocando fralda e tudo mais. Mas, às vezes, a gente corre o risco de uma fase da vida que você quer descansar, você recomeça tudo. Porque a vida é feita de ciclos. E, muitas vezes, nós roubamos isso. Nós nos permitimos viver fora da nossa fase. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore, você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? O seu fruto. Então, muitas vezes, se a gente não vive estes ciclos, a gente fica sujeito ao curso da natureza. Se choveu, bem, se não choveu, eu vou ficar na escassez, vou ficar no deserto, vou ficar na aridez. Provisão, preste atenção no que eu vou te dizer, abundância e prosperidade, todos nós queremos, amém? Queremos a provisão de cada dia, na nossa vida, na nossa mesa, na nossa casa, na nossa família. Queremos a abundância, queremos prosperidade, mas ela não é resultado do volume de recursos que você tem, mas sim de princípios de planejamento e escolhas que fazemos, que consolida e preserva o que colhemos. Não fique esperando você ganhar na loteria, você ganhar um dinheiro extra, você ganhar aí alguma coisa que você não esperava. Não fique esperando aí que alguém lhe abra uma porta, que você ganhe uma herança. Ah, agora sim eu vou ser próspero, agora sim eu vou realizar meus sonhos. Agora sim eu vou ser feliz. Não é pelo volume de recursos, meu querido, mas sim por princípios de planejamento e escolhas. Esses princípios estão na palavra. Deuteronômio capítulo 30. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15. Fala sobre escolhas. Fala sobre o quê? Escolhas. Escolhas que podemos fazer. Deuteronômio capítulo 30 fala sobre escolhas para a vida e escolhas para a morte. Deuteronômio 30, versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno, teu Deus, te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir, certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Até onde? Versículo 20. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Então existem duas escolhas que podemos fazer. Podemos escolher para a vida e podemos escolher para a morte. Nossas escolhas, de fato, determinam aquilo que vamos viver no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Existem 3 verdades que você precisa saber sobre escolhas e decisões. É só a introdução essa palavra, hein? Eu quero falar sobre Moisés. Mas essa introdução é importante. Porque existem 3 verdades que você precisa saber sobre escolhas e decisões.
Porque muitas vezes nós vamos vivendo, o primeiro dia do ano você entra naquele botezinho, sabe aquele botezinho que vai passar por cachoeira, que vai passar por uma... como chama aquele? É isso mesmo. Então você vai entrar nele no dia 1º, você vai entrar naquele bote no dia 1º de janeiro. E aí você vai, o seu 2018, você desvia da pedra. Uma hora você vai tranquilamente por águas tão tranquilas, outra hora você encontra uma cachoeira despencando, e aí você vai levando. Muita gente, de fato, vive o ano inteiro nessas aventuras. O seu ano é uma aventura, devia ser 2018 o ano da aventura. Porque você não sabe como vai ser. Então, presta atenção nessas 3 verdades. Primeiro, a sua situação atual na vida é resultado das escolhas e decisões que você fez. Isso se chama autorresponsabilidade. Como se chama isso? Autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pela sua vida, a não ser você mesma. Apóstolo, mas e o Senhor? Não estou entrando na dimensão espiritual e soberana de Deus. Eu estou falando aqui, do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas conquistas, da nossa segunda-feira, da nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia de descanso. Tem gente que de fato acorda e domingo é aquele dia que você é altamente improdutivo. Não só improdutivo fisicamente, mas improdutivo espiritualmente. Por que nós estamos aqui nessa manhã de domingo? Recebendo de Deus para que a gente possa viver em fé e viver a vida de Deus em nós. Porque todos os dias nós temos gigantes a serem derrubados, nós temos serpentes que querem nos pegar, a gente tem muita luta, muita adversidade, muita coisa a viver. Você tem? Eu tenho. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias a gente acorda e tem um Golias na sua porta, lhe afrontando. Então, se você já começa a segunda-feira sua com 1-0 para o diabo, porque você ficou o dia todo ali no ócio. Não estou falando de descanso, estou falando de ócio. É diferente. Às vezes a gente não planeja a semana, às vezes você não ora pela semana, você não busca de Deus uma palavra para a tua semana, e aí você quer que Deus intervenha na tua semana, se você não entregou nada para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. Então a sua situação, não fica com raiva de mim, querido, mas a sua situação é resultado das escolhas que você tem feito todos os dias. Se você está com alguns problemas de saúde, não estou dizendo todos eles, mas alguns deles podem ser consequência das nossas escolhas que fazemos. Aquilo que comemos, como dormimos, que horas dormimos, o peso que você carrega, o exercício que a gente não faz, as coisas que a gente dorme carregando dentro do coração da gente, sabe, as mágoas, os ressentimentos, o que eu coloco na minha mesa, o quanto já bebi, já fumei, não eu, mas o quanto você já fez coisas erradas. Então, às vezes, a gente está vivendo situações, resultado das decisões e das escolhas que fizemos. Segunda verdade é, você tem o direito de tomar as suas próprias decisões. Deus lhe deu capacidade para isso. Isso se chama livre-arbítrio. Você não é um fantoche na mão do Senhor. Você é um filho. Você é o quê? Um filho. Às vezes os nossos filhos querem coisas que nós não queremos para eles. Às vezes os nossos filhos insistem em coisas que não está dentro do nosso planejamento, do nosso projeto, da nossa vontade para ele. Mas chega uma hora que os nossos filhos fazem escolhas que fogem do nosso controle. E aí, a consequência da escolha é de quem? É dele, não nossa. A gente se entristece, mas a gente não tem outras consequências. Às vezes até um filho pequeno coloca o dedo na tomada. Mas às vezes um filho maior que sai numa noite de casa e você diz para ele, não bebe, ele bate o carro e vai para o hospital. Então, quer dizer, são consequências. E o Senhor, Ele nos deu essa liberdade. Ele nos deu esse livre-arbítrio. Isso significa que o Senhor nos fez com uma faculdade chamada inteligência. Amém? Às vezes a gente não precisa de discernimento para tomar decisão, a gente precisa de inteligência. Às vezes a gente não precisa de uma voz profética, a gente precisa de inteligência, de sabedoria, de entendimento,
de obediência. Isso não é faculdade espiritual. Isso é faculdade natural. O Senhor nos fez dotados de inteligência, de compaixão, de obediência e de amor. Terceiro lugar, terceira verdade que você precisa saber sobre escolhas, é que você determina, quem determina? Eu, diga eu. Você determina o seu nível de sucesso ou de fracasso, tomando decisões que se alinham com a palavra do Senhor ou que vão contra ela. Esse é o princípio da semeadura e colheita. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. A semeadura é livre, mas a colheita da sua semeadura é obrigatória. Não tem maneira, você não pode quebrar essa regra. Você semeou algo, em algum momento você vai colher daquilo que você semeou. Então eu quero que você abra agora a tua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11. Porque nós vamos aprender sobre como tomar decisões a partir desses três princípios: autorresponsabilidade, livre-arbítrio, semeadura e colheita. Isso é importante a gente saber. Porque muitas vezes a gente culpa o outro. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque você me influenciou. Porque você mandou eu fazer. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha convicção nesta manhã é que você é o dono da sua escolha. Quem é o dono da sua escolha? Ah, apóstolo, mas eu sou submissa ao meu marido. Amém. Isso é um outro departamento. Não estou falando desse tipo de escolha. Eu estou falando decisões que você tem tomado na presença do Senhor. Decisões que você tem tomado com relação à sua vida. Escolhas que você tem feito. Escolha é algo que eu quero. Decisão é quando eu coloco a minha escolha em movimento. Está vendo a diferença? Eu faço uma escolha. Escolha é algo que eu desejo, é algo que eu quero. Decisão que é colocar essa minha escolha em movimento. Porque eu posso começar o novo ano com um caderno de escolhas. Mas eu posso passar o ano inteiro sem movimentar essas escolhas. Por quê? Porque eu não tomei nenhuma decisão com relação a elas. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Por que o nome do Joel está ali? Oh, será que ele está olhando para mim? Está amarrado isso aí. Não, de repente eu olhei para cima para ver um negócio que Joel Pereira, apóstolo. Como diz a Clói, medo. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra, uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Amém. Nossas escolhas e decisões têm como partida a nossa fé, e não a minha vontade. Isso é muito importante. Eu sou crente. Diga, eu sou crente. Eu confio em Jesus. Eu tenho o Senhor como meu Salvador e como meu Senhor. A minha vida está nas mãos dEle. Então, de fato, todas as escolhas e decisões que eu faço passam pela vontade do Senhor. A vontade do Senhor é uma porta pelo qual eu entro nos lugares a partir dela. Porém, como eu disse, as escolhas e decisões são pessoais. E quando nós damos início a um processo de escolhas e decisões em nossa vida, isso nos assegura, diga, nos assegura,
que eu não me torne refém das circunstâncias. Porque muitas vezes a gente chega literalmente até a beiradinha do caminho, ou do precipício, para poder pensar, vou pular ou não? A gente fica brincando ali com, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Se eu cair vai ser triste. Eu vou ou não vou, vou ou não vou. Mas aqui eu posso decidir. Nesse ponto aqui eu posso decidir se eu pulo ou não pulo. Eu posso até tentar uma hora que não tiver ninguém aqui na igreja, que eu estiver sozinha aqui, eu chegar aqui, medir, treinar, pular, pensar e tal, e posso escorregar, cair na cadeira, fazer aquela coisa, ninguém vai ver, eu vou olhar, não vai dar certo, não vou fazer isso no culto, não. Eu posso decidir daqui. Então, por que eu vou chegar aqui na pontinha e provar? Então, nós podemos tomar decisões antes de sermos pressionados pelas circunstâncias. Você consegue entender isso? Mas nós, brasileiros abençoados, com exceção de alguns aqui, coléricos, melancólicos, um temperamento mais controlado pelo espírito, com exceção de alguns aqui, que tem uma personalidade mais analítica, mas a maioria de nós somos impulsivos. E deixamos tudo, como diz o pastor Marcinho, com emoção. A gente gosta do improviso. A gente gosta de chegar na hora H e ter que decidir. Amanhã eu penso. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para Jerusalém em junho. Tem gente que decide em maio. E paga 3 vezes mais. Mas ele deixou para a última hora. Por que você não decidiu antes? Ah, não, é porque eu esqueci. Ah, porque eu fiquei pensando se eu ia ou não. Então, preste atenção. Alguns passos dentro desse texto de Moisés, porque esse texto nos ensina muito de como tomarmos decisões. Do que devemos usar de recursos para tomarmos as nossas decisões. Para que você não seja mais refém de uma circunstância. É claro que muitas vezes nós temos circunstâncias onde é algo inesperado. E você precisa tomar uma decisão de imediato. Mas aí você já está treinado, você já está sensível, você já está cheio da palavra de Deus. Então você sabe quando tomar a decisão. Porque você já foi forjado nas suas decisões. Então, em primeiro lugar, o texto diz aqui que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele considerou o opróbrio de Cristo. Agora, Moisés não tinha revelação de Cristo. E Hebreus diz que algo foi maior, teve mais valor para Moisés do que viver no Egito. Então, passo 1 para tomar a decisão. Considerar, diga considerar. Considerar. Passo 1, considerar. Considerar alguma coisa é pesá-la, avaliá-la. Quando você considera alguma coisa, você mede aquilo que você está considerando. O texto diz que Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores do que as riquezas dos tesouros do Egito. Aprendemos aqui que Moisés, mesmo não conhecendo a obra redentora de Jesus, a sua escolha apontava para isso. Ele considerou que o sofrimento do seu povo valia muito mais do que o conforto que ele tinha no Egito, do que os tesouros do Egito. Ele deu maior valor ao sofrimento das pessoas, o qual ele estava interceptando através deles, do que ser filho da filha de Faraó. Ele sabia que a vontade de Deus para a sua vida lhe concederia algo maior, mas ele não sabia o que, nem quando. Querido, no seu processo de tomada de decisão, antes de entrar 2018, quando você vai tomar, nessa manhã, o Senhor vai nos mover ao fim desse culto, para nos preparar para as decisões e escolhas que vamos tomar, para entrarmos no novo ano.
Nós vamos entrar em 2018 debaixo de uma palavra profética. Eu creio na palavra profética liberada no dia 31 aqui. Mas eu sinto no meu espírito, porque Deus tem falado comigo sobre isso. Que existem escolhas e decisões que eu tenho que fazer antes de receber a palavra profética. Que ainda estão nesses 43 dias tramitando no mundo espiritual, no mundo físico. Aqui na terra e no céu. E eu preciso tomar essas decisões e fazer essas escolhas agora. No seu processo de tomada de decisão, você primeiro precisa atribuir valor às suas escolhas. Esse é o primeiro princípio. Considerar é ver quanto vale aquilo que você está escolhendo, o que pesa mais, agradar a Deus ou aos outros. A aprovação de Deus deve ter maior valor do que parecer bem aos olhos dos outros, dos seus amigos, da sua família, daqueles que estão ao seu redor. Essa é uma pergunta extremamente importante a si mesmo, e eu quero que você faça essa pergunta nessa manhã. Que valor a palavra de Deus tem na minha vida? Quanto vale, quanto pesa a palavra de Deus nessa decisão que eu vou tomar? Você não vai tomar decisões de qualidade até que você valorize a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não tem nenhum valor na sua vida, as suas decisões estão vulneráveis. As suas decisões estão debaixo da vulnerabilidade do mundo, das concupiscências dos olhos e até do pecado. Qual é a voz que você busca diante de uma decisão e diante de uma escolha? Quando você vai tomar uma decisão, qual é a voz mais potente, mais forte? Às vezes você vai escolher por um pecado. Por algo que os seus olhos estão sendo seduzidos. Por algo que a sua alma quer muito. Algo que a sua carne quer muito. Algo que você está sonhando há muito tempo, mas é a sua vontade. Não é pecado você ter vontade. É pecado ter vontade? Não é pecado ter vontade de comprar alguma coisa, de fazer uma viagem, de comer algo, de namorar uma pessoa. Não é pecado isso, querido. Vontade não é pecado. Mas a gente tem que entender que a nossa vontade, ela precisa estar debaixo do crivo da palavra do Senhor. Porque no momento que Deus disser, isso não é para você, e você fizer, aí sim você está transgredindo a voz do Senhor. E aí você diz assim, eu estou transgredindo a voz do Senhor, qual é a consequência? Eu não sei. Aí a consequência é sua, porque toda escolha e toda decisão vai gerar alguma consequência. O princípio da semeadura e colheita. Então, toda decisão que você toma deve ser medida pela palavra de Deus. Ela é a sua autoridade suprema. Diga autoridade suprema. Segundo lugar, para se tomar uma decisão, nós vemos aqui que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusar significa rejeitar, negar, denunciar, negar a validade. Moisés recusou alguma coisa. Queridos, talvez você tenha recusado coisas na sua vida, feito renúncias. Quero te dizer uma coisa importante. Na nossa vida como crente, como cristãos, a gente precisa aprender o poder da renúncia. Parece que renunciar é uma virtude na nossa vida cristã. Nós aprendemos a renunciar. E quando um crente, ou quando um cristão, ou quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, perde essa virtude, ele começa também a perder muito da unção dele. Porque Jesus renunciou ao céu, se fez carne e habitou entre nós. Moisés renunciou ou rejeitou, ele abriu mão da sua posição para poder ir em busca da vontade de Deus. Ele não podia ficar ali confortável na casa do faraó, enquanto o seu povo estava sendo açoitado, estava sendo humilhado, estava sendo ferido. Essa era a vontade de Deus para Moisés.
Quando Moisés se recusa a permanecer ligado aos seus opressores, ele decide então sofrer as aflições do povo de Deus. Isso é renúncia. É você abrir mão de algo, mesmo sabendo que vai gerar algum tipo de sofrimento. Se você está endividado, se você está doente, se você tem vivido escassez, se você tem vivido situações adversas na sua vida, nesse ano de 2017, se você tem passado por tribulações, se você tem passado por dificuldades, é muito importante, querido, você entender que você precisa se recusar, diga, recusar-me. Você precisa se recusar a aceitar estas circunstâncias, para que você possa decidir ficar livre dela. Você quer ficar livre dessa situação? Você quer ficar livre da dívida? Você quer ficar livre de uma enfermidade? Você quer ficar livre de uma opressão? Você quer ficar livre de um vício? Então, em nome de Jesus, você precisa, em primeiro lugar, recusar a aceitar isso como uma circunstância na sua vida. Rejeitar. Eu não quero mais a dívida. Agora, em segundo lugar, você é liberto dela. Recuse, nesses últimos dias do ano, escreva tudo aquilo que tem sido opressor na sua vida. E recuse tudo aquilo que não se alinha à palavra de Deus. Tudo aquilo que não é promessa de Deus para a sua vida. Apóstolo, mas eu não sei, eu posso tocar em alguma coisa que vai mexer na minha fé. Não. Liste. E coloque diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa prova, eu estou passando por essa contenda na minha casa, eu estou passando por essa dificuldade no meu casamento, eu estou passando por essa perseguição familiar, eu estou passando por essa confusão mental, eu estou passando por essa incredulidade, eu estou passando por essa crise na minha fé, na minha vida espiritual, eu estou longe de Deus. Coloque diante do Senhor. Tudo aquilo que tem lhe oprimido, tudo aquilo que tem lhe afastado do Senhor, tudo aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus, e apresente ao Senhor. Senhor, o que eu preciso recusar aqui? Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então você pode recusar algumas coisas em prol de algumas outras bênçãos e conquistas. Terceiro lugar, decidir. Qual é o terceiro lugar? Decidir. O que é decidir? Decidir não é querer. Decidir é avançar. Escolher é querer. Escolher é querer. Eu quero muito ir para Jerusalém no próximo ano. Então, estou fazendo uma escolha. Mas essa escolha, ela envolve algumas decisões. Eu vou ter que fazer a minha inscrição. Eu vou ter que pagar tanto por mês. Vou ter que deixar de fazer algumas coisas assim. Eu vou ter que me planejar. Decisão é avançar. Decidir é avançar. O que é decidir? Avançar a partir de uma escolha. Diga comigo, decidir é avançar a partir de uma escolha. Quantos aqui querem algo? Amém? Querem algo, quer alguma coisa. Você quer alguma coisa para 2018 que você não tem hoje? Quantos querem alguma coisa em 2018 que você não tem hoje? Amém. Glória a Deus. Todos nós queremos alguma coisa que não temos ainda. Mas o que você tem que fazer? Decidir é avançar a partir daquilo que você está escolhendo. É cortar as possibilidades de desistência. É queimar o barco para não ter a chance de retroceder. É tomar-se de convicção por uma escolha tomada. Convicção, meu querido, é algo que nós nos alimentamos todos os dias. Convicção alimenta a nossa fé. Convicção alimenta os nossos sonhos. Faz com que os nossos sonhos se tornem realidade. Convicção não é opinião. Hello? Não é opinião. O que você acha daquilo que eu estou querendo? Olha, estou pensando isso para 2018. O que você acha? O que você acha, pastor Osano? O que você acha, meu irmão? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Convicção e opinião são duas coisas completamente opostas. Se você for procurar a opinião das pessoas com relação àquilo que você está sonhando, você não vem nem no dia 31 no culto.
Agora, convicção vem da onde? Convicção vem daqui. Convicção vem dos céus. Convicção vem da palavra. Convicção nasce aqui. Convicção nasce no teu joelho dobrado, no altar. Convicção é lá na montanha. Convicção é orando. Não é pedindo a opinião dos outros. Você pode pedir conselho. Você pode pedir conselho a alguém que você respeita, admira e te inspira em autoridade. Você pode pedir conselho. Conselho é algo saudável. Mas opinião ele não constrói sonhos. Pelo contrário, ele destrói. Então, decidir é uma ação. Diga, ação. Decidir é uma ação que envolve deixar para trás, persistir, celebrar e atravessar. Foi isso que Moisés fez. Ele deixou o quê? Abandonou o Egito. Deixou para trás o Egito. Permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Está aí no texto. Celebrou a Páscoa e atravessou o Mar Vermelho. Meu querido, é agir, é atitude. Você tem 43 dias para tomar atitudes com relação àquilo que você decide. Aquilo que você decidir hoje, você tem 43 dias para você colocar em ação. Deixar significa abandonar algo, deixar para trás. Moisés deixou o Egito. Você quer deixar o quê? O que você precisa deixar? O Egito representa cativeiro, opressão, jugo, sistema do mundo. Em outras palavras, ele deixou para trás o cativeiro. Parecia conforto, mas era o cativeiro. Porque não era a terra dele. O mundo não é seu lugar. Tem muitas coisas, tem muitos lugares que você hoje vive nele, mas não tem nada a ver com você. Tem muitos conceitos que você adquiriu na sua vida que eles não te pertencem mais, porque você agora é de Deus. Eu agora sou de Deus. Então, se você é de Deus, existem conceitos do mundo, conceitos do inferno, conceitos seculares, conceitos pagãos, que eles não fazem mais parte da nossa vida. E a gente precisa se desvincular dele por completo. Então, você está disposto a deixar para trás as coisas que estão te mantendo no cativeiro? É uma escolha sua. É uma decisão sua. Talvez sejam hábitos. Talvez sejam pessoas. Talvez sejam pessoas que em 2018 não vai fazer mais parte da sua vida. Talvez sejam amigos. Talvez sejam atitudes, comportamentos, práticas, ideias, objetos na sua casa. Talvez seja alguma coisa na sua casa que você vai ter que transformar em outra. Às vezes tem um cômodo na sua casa que não condiz mais com a sua fé. Talvez você vai ter que ir no seu guarda-roupa. Dá uma olhada em algumas coisas que não condiz mais com quem você é em Cristo. Talvez você vá lá na sua biblioteca, tem alguns livros que não tem mais nada a ver com a sua fé. Talvez você vá lá na sua área de lazer. Talvez você vá lá nos seus filmes. Talvez você vá lá no seu WhatsApp. Talvez você vá nos seus contatos. Talvez você vá em alguns cantos da sua casa que não tem nada a ver com as decisões que você está tomando para 2018. Você consegue entender isso? Porque se você mantiver aquilo na sua vida, você vai continuar no Egito e vivendo como cativo ali. Então, 2018 não é só o momento de você, comecei coisas novas. Você não começa coisas novas, cheio de odres velhos na sua vida. Sabe, é hora de você chegar e dizer, e colocar ali mulheres, né? Por exemplo, você chegar e colocar suas roupas todas, chegar na frente do espelho e olhar, Espírito Santo, me ajuda aqui. Porque eu não tenho gosto. Eu não tenho discernimento. Às vezes você chegar lá nos seus CDs, nos seus livros, na sua playlist, e eu dar uma olhada e falar, isso aqui não tem mais nada a ver com a minha vida, com a minha fé. Talvez você chegar em algumas partes da sua casa e você começar a remover aquilo que é Egito. Porque o novo ano não condiz com os velhos hábitos. Recusar algo é um processo mental. Mas abandonar exige ação. Recusar algo é um processo mental, mas abandonar exige ação. É você, não adianta você pedir para alguém ir lá, não adianta você pedir para um pastor ir lá dar uma geral no seu guarda-roupa. Não adianta você pedir um pastor para ir lá orar a sua casa e tirar os ídolos.
Tirar as imagens, não é isso, é você. É quem, meu irmão? Diga eu. Sou eu. Quarto lugar, o quinto passo, persistir. Persistir significa executar a tarefa até o fim. Até quando? Até o fim. Então, querido, mantenha-se firme até obter os resultados que você acredita que vai ter. A nossa fé está atrelada à nossa perseverança. Eu creio até que se cumpra. Hello! Tem gente viva aí? Até quando você crê, minha irmã? Até quando você vai crer? Tem gente que chega para mim e fala, apóstola, até quando eu devo crer? Até que aconteça. Se o Senhor falou, vai se cumprir. Ah, apóstolo, mas eu estou cansado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ah, apóstolo, eu estou ferido. O Senhor vai curar as suas feridas. Eu não aguento mais chorar. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Então, querida, é em Deus. A sua perseverança encontra força em Deus. Eu não vou lembrar disso no culto da noite. Não vou. Mas a sua perseverança, onde está a minha perseverança? Onde está a minha força renovada? Está em Deus. É no Senhor, é o Senhor todas as manhãs renovando a sua perseverança. Porque pela gente mesmo a gente desiste. A gente mesmo a gente fica cansado. A gente fica desanimado, desistido. Quem aqui nunca desistiu de algo? Que atire a primeira pedra. A gente desiste. Naturalmente, meu irmão, tem hora que você batei e vou desfalecer. Mas o Senhor nos fortalece. Aí vem o sexto passo, celebrar. Esse passo é maravilhoso. Porque pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Agora ele celebrou a Páscoa antes ou depois de passar o mar? Antes ou depois de sair? Então quando você celebra? Antes. Celebração é uma atitude da convicção que temos e não do resultado que temos. Celebração é resultado daquilo que eu sou em Deus, daquilo que eu conheço do meu Deus, das promessas que estão sendo gestadas. O que me faz celebrar são as promessas que eu tenho dentro de mim e não os resultados que já estou vendo. Celebrar significa que você tem convicção da sua vitória. Celebrar significa que você tem convicção da sua vitória. Quantos querem celebrar o Senhor no mês de dezembro? Quantos querem celebrar pelo ano do extraordinário, celebrar pelo próximo ano que vem, celebrar pelas promessas do Senhor? Celebrar é uma atitude de fé, de confiança, independente da situação. Meu filho, em nome de Jesus, obedeça a Deus e celebre a sua fé. Diga para o teu irmão, obedeça a Deus e celebre a sua fé. Porque quando você celebra a sua fé, isso te ajuda a manter as suas convicções firmes. Eu sou, ponto. Eu sou filho de Deus, ponto, independente do que Ele está me dando agora. Eu sou filho. E passo 7, para terminarmos, atravessar. O texto diz que Moisés, então, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Aleluia. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Atravessar é você terminar aquilo que você começou. É você ir para o outro lado. Quando nós atravessamos, nós concluímos aquilo que o Senhor nos designou para fazermos. O Senhor disse para Moisés: tira o povo do Egito, que eu vou levar vocês para uma nova terra. Eu vou levar vocês para o deserto para celebrar, para me adorar. Então, quando terminava essa missão de Moisés,
quando eles atravessassem o mar. Então, queridos, quando termina aquilo que você escolheu, aquilo que você está decidindo, só vai ter o término dele quando você atravessar o mar e quando de fato você perceber que aquilo que era promessa agora é realização. Aquilo que era promessa agora é realização. Não fique confortável na promessa. A promessa é para aquietar o seu coração, é para trazer convicção, a promessa é para te estimular, mas a promessa não é para você se acomodar confortavelmente. A promessa não é a sua aposentadoria espiritual. Completei a carreira, guardei a promessa. Não. A promessa é para você prosseguir. Mas quando você conclui, quando você atravessa, você realizou aquilo que era apenas uma promessa e apenas uma espera. Então preste atenção no que eu vou te falar. Você teve aqui conhecimento dos passos para tomar decisão. Boas decisões te levam a acertar na vida. Más decisões, más escolhas te levam a passar tempo demais no deserto. Deserto não é o lugar que o Senhor designou para você. Pode ser uma passagem, mas não é o seu destino. O Senhor não te destinou ao deserto. Apóstolo, mas está tão longo o meu. Está tão comprido esse deserto. Já está passando de 10 anos. Mas eu tenho certeza, querido, em Deus, que o deserto não é o lugar que o Senhor escolheu para que você morra nele. Não é o lugar do seu sepultamento. É uma passagem. E eu creio que em nome de Jesus, as decisões que você tomar vão tirar os seus pés do deserto. Vão te abrir os olhos para uma terra boa que mana leite e mel. Vão abrir esperança no seu coração. Vai te impulsionar. Vai te fazer crescer e vai te fazer desejar a boa terra que mana leite e mel. Porque às vezes o deserto já nos calcificou. O deserto às vezes já nos fez criar ali uma rocinha no deserto, sabe? Já estou aqui, já estou criando umas galinhazinhas, já estou criando um negócio, eu já me organizei no deserto. Eu já estou organizando. Aliás, até se eu sair do deserto, eu nem sei o que eu vou fazer. É uma posse, você já tomou, literalmente, já tomou posse do deserto, sabe? Não tem escritura não, mas tá bom. Mas o Senhor tem algo especial para você. O Senhor tem uma terra que é a sua herança. Você é herdeiro, não poceiro. Você é herdeiro, não poceiro. Aleluia. Eu sou herdeira. Você é filho. Você não é usurpador, você é filho. E nessa manhã eu quero orar com você. Você que precisa tomar decisões, fazer escolhas que são determinantes para o seu novo ano. Para que o seu novo ano seja vivido abundantemente. Você precisa fazer escolhas. Eu quero orar por você que nesses 43 dias precisa fazer uma escolha. Precisa tomar decisões. E às vezes você... apóstolo, é tão difícil para mim. Eu sei, para mim também. Tem escolhas que a gente quer adiar. Quantos aqui tem escolhas que você quer adiar? Eu tenho. Tem decisões que você gostaria que outra pessoa tomasse por você. Eu também tenho escolhas e decisões que eu gostaria que outra pessoa tomasse por mim. Mas não está dando certo. Tem uma hora que a gente tem que tomar a responsabilidade da nossa vida de volta. Eu quero orar por você que precisa tomar decisões. Para que o Senhor te faça forte, corajoso. Como Moisés. Eu tenho certeza que Moisés, eu já fui no Egito também. E no deserto do Egito. E eu fico pensando, Moisés talvez ali, de noite, olhando para o seu conforto. E olhando para o seu povo. E olhando para o deserto que ele tinha que atravessar.
Não sei quantos aqui já passaram uma parte da noite olhando para o céu e pensando: meu Deus, será que essa é a escolha, a decisão certa? Eu quero orar por você para que o Senhor nesses 43 dias te dê coragem, discernimento, ousadia, fé, certeza, convicção. Eu quero orar por você que precisa ser revestido de certeza. Porque recusar algo confortável para experimentar o desconhecido não é fácil, não. Mas saiba de uma coisa: o Senhor é conhecedor de todos os nossos dias. E aquilo que é desconhecido para você é conhecido para o Senhor. O Senhor conhece os nossos dias. Ele mesmo diz que ainda que esse dia não tivesse sido escrito, Ele já sabia tudo a respeito. E eu quero orar por você que não quer mais tomar decisão sob pressão. Mas que você que quer tomar uma decisão debaixo de princípios e valores de Deus. Você que está cansado de tomar decisão porque está no 45 minutos do segundo tempo, você tem que decidir. Se você não decidir, nada acontece. Em nome de Jesus, o novo ano vai ser diferente. Não porque vira uma folhinha, não porque vira uma página, não. Mas porque você vai recebê-lo debaixo de outra consideração. Feche os teus olhos. Eu creio que milagres acontecem. Eu creio que milagres estão às portas para acontecer na sua vida. E eu quero orar, porque você que precisa de tomar decisões, essa é a sua manhã. Vem para o altar, você que precisa tomar decisões, você que precisa fazer escolhas, você que precisa ser revestido de coragem, você que não quer errar, você que quer estar debaixo da mão do Senhor. Como eu gostaria de ter uma palavra para você. Mas eu sei que a palavra mais certeira vem da boca do Senhor. Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, sai do Egito. Sai do Egito com esse povo. Quando Deus entregou a Moisés a missão dele, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que tomar uma decisão. Decisões poderosas nos levam a ter uma vida extraordinária. Então coloque diante do Senhor a escolha que você tem que fazer. E eu sei que o Senhor vai falar contigo. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois
sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não há o que explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. A coragem te fará vencer, conquistando o reino em redor. E só assim que enxergarás que nada enfim lhe faltará. Ouça a voz que diz: contigo eu estarei. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. Mas irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa revestir estes queridos irmãos. Ah, Senhor, cada um aqui no altar, reveste, Senhor, de coragem, de ousadia, de discernimento. Senhor, eu sei que decisões, que existem algumas escolhas que estão à nossa frente, mas que não são tão simples, mas envolvem outras pessoas. Envolve, Senhor, o nosso futuro, envolve talvez a vida profissional, familiar, doméstica, mas eu creio, Senhor, que Tu és suficiente na nossa vida para nos sustentar em cada uma das decisões que tomamos. O Senhor é aquele que está conosco no deserto. O Senhor é aquele que está conosco diante do mar vermelho. O Senhor é aquele que está conosco diante das portas que se fecham. O Senhor é aquele que está conosco diante da escassez, na hora da necessidade, Senhor, na hora da dor, da aflição. Tu és aquele que está conosco todos os dias, segundo a Tua palavra, até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma estes irmãos nas mãos. Toma cada um dos Teus filhos nas mãos agora, pelas mãos, ó Deus. Faz forte, faz, Senhor, valente, faz destemido, faz ousado e corajoso. Senhor, que o espírito de medo caia por terra, que o espírito de temor, de covardia ou de qualquer tipo de intimidação caia por terra. Que ao se levantar daqui, Senhor, a ousadia e coragem para decidir seja mesmo de fato visível, Senhor, em nossa vida. Nos levantamos debaixo da unção, da autoridade, Senhor, para conquistar, para decidir e para entrar em 2018 debaixo, Senhor, da Tua vontade, da Tua promessa e da Tua palavra profética.
profética. Eu abençoo estes irmãos agora, Senhor, para que possam ser valentes em cada uma das suas escolhas, e que o milagre venha, 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 em nome de Jesus.